Estou falando sério. Foi o que ouvi um maluquinho falar outro dia. Defeito psicológico. Se você tem um defeito psicológico, venha até aqui ficar de pé. E vamos orar para o seu defeito psicológico. Eu não estou falando de presbiteriano não, nem episcopal. Eu estou falando de um rapaz de cabeça vazia que não sabe de nada e é pentecostal ainda. O pecado ainda é tão terrível como sempre foi. É desobedecer a Deus, desobedecer a esse livro. É algo imoral e algo egoísta. E vai matar, vai condenar, vai matar, vai destruir. Não há como, eu não tenho vocabulário, eu não tenho como ter a força, ou a paixão, ou o poder para te falar quão ruim isso é. E o homem não precisa ser tratado de defeitos psicológicos, não. Ele precisa de tratar do pecado dele. Esse é o problema. Ele tem que se arrepender. Em segundo lugar, aonde a igreja verdadeira vai, as correntes do pecado caem. Olha o que eu quero te dizer. Não estamos aqui brincando qualquer joguinho, não. Satanás quer acabar com você. É verdade. Outro dia, um homem se levantou ali atrás, em um dos lugares onde estávamos pregando, chorando muito. Eu o abracei, chorei com ele, oramos. Ele estava com AIDS, estava ali chorando muito e falou: eu não quero morrer. Eu não quero morrer. Estou falando de prisão, estou falando de correntes, estou falando dos 20 milhões de alcoólatras que, se tentassem ficar sem beber, alguns morreriam. O sistema deles inteiro não aguenta, está saturado com álcool. Estou falando de lascívia. Lascívia, essa é a era da lascívia. Pode prender a pessoa na perversão. Outro dia um homem, um médico da psicologia, falou para um dos meus amigos evangelistas e disse: oh meu Deus, eu não sei o que fazer, a minha esposa está indo embora, eu estou perdendo a cabeça, o meu mundo está se despedaçando. E ele falou: qual o problema? E ele falou: é algo dentro de mim como demônios, e eu quero molestar criancinhas, garotinhos. Ele disse: eu já estudei o máximo que o homem pode estudar, eu não consigo parar, eu não consigo parar. Já fui para psicólogo, já fui para psiquiatra, eu ensinei psicologia em uma das maiores universidades. E a minha esposa está me largando, eu não culpo ela. Eu sou um lixo, eu me odeio, só me resta o suicídio. Não estamos falando de um probleminha social, estamos falando do mal do inferno. Terça-noite, preguei um sermão no último domingo de manhã pela televisão. A primeira parte, a segunda parte vai ser pregada nesse domingo, sobre como vencer essas correntes. Eu estava em um outro culto com um amigo evangelista. Chega um homem ali olhando para mim e fala: oh meu Deus, Jimmy Swaggart. Bem no meio do culto, eu estava ali junto com esses pregadores. Os 20 milhões de alcoólatras que, se tentassem ficar sem beber, alguns morreriam. O sistema deles inteiro não aguenta, está saturado com álcool. Estou falando de lascívia. Lascívia, essa é a era da lascívia. Pode prender a pessoa na perversão. Outro dia um homem, um médico da psicologia, falou para um dos meus amigos evangelistas e disse: oh meu Deus, eu não sei o que fazer, a minha esposa está indo embora, eu estou perdendo a cabeça, o meu mundo está se despedaçando. E ele falou: qual o problema? E ele falou:
é algo dentro de mim como demônios, e eu quero molestar criancinhas, garotinhos. Ele disse: eu já estudei o máximo que o homem pode estudar, eu não consigo parar, eu não consigo parar. Já fui para psicólogo, já fui para psiquiatra, eu ensinei psicologia em uma das maiores universidades. E a minha esposa está me largando, eu não culpo ela, eu sou um lixo, eu me odeio, só me resta o suicídio. Não estamos falando de um probleminha social, estamos falando do mal do inferno. Mal do inferno. Terça-noite, preguei um sermão no último domingo de manhã pela televisão. A primeira parte, a segunda parte vai ser pregada nesse domingo, sobre como vencer essas correntes. Eu estava em um outro culto com um amigo evangelista. Chega um homem ali olhando para mim e fala: oh meu Deus, Jimmy Swaggart. Bem no meio do culto, eu estava ali junto com esses pregadores. Ele me chamou e falou: pode ser que eu não esteja aqui domingo para ouvir o resto da mensagem. Ele disse: estou morrendo, estou ficando louco, morrendo, por favor me ajude, me diga o que fazer, eu não quero ser assim, não quero ir para o inferno. Em Lucas 4,18, Jesus disse assim, e a maioria de vocês já conhece essa passagem: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Quero que você veja, olha, eu preguei em muitos países no exterior, e Deus, nos últimos meses, está me deixando alerta como nunca antes, que Deus tem um amor especial pelos pobres neste mundo. Me escute. Olha só. Outro dia mesmo Ele colocou isso no meu coração, nunca senti dessa forma antes. Lá em Lima, no Peru, temos mais ou menos 55 mil pessoas por noite. A maioria deles ali não sabem de onde virá ou como será a próxima semana. O pobre, o pobre, o pobre. Quando eu nasci, os meus pais colhiam algodão. Quando a minha mãe estava grávida de mim, ela estava grávida de 9 meses, debaixo de um sol escaldante de Louisiana, cortando algodão por $1,50 por dia. Nossa. Com meu pai ao lado dela. Pobres, pobres, não tínhamos nada de valor. Eita. Mas glória a Deus, porque Ele nos encontrou. Eu devo tudo a Ele. Ele me ungiu para pregar o evangelho ao pobre. Ele me enviou para curar os quebrantados de coração, pregar liberdade aos cativos. Teve um dia que um evangelista mané me escreveu falando assim: você agora está no ministério de libertação. E eu falei assim: coitado dele, desde que eu nasci eu estou nesse ministério. Jesus falou, aleluia. Ele disse: eu vim para curar os quebrantados de coração e pregar liberdade aos cativos. Bêbado, você pode ser livre. Prostituta, você pode ser livre. Viciado, você pode ser livre. Glória. Meu Deus, esse é o evangelho. Se eu estivesse indo para uma igreja onde o pregador ficasse lendo livrinhos e o coral se levantasse, cantasse algo esquisito, outro dia, em uma igreja, um homem morreu. Sério mesmo, ele morreu fisicamente. Chamaram os paramédicos. Já tinham tirado metade da igreja até encontrar o que morreu mesmo.
Jesus vive. Jesus vive. Pregadores, não é bom ser pentecostal, não é bom conhecer o poder de Deus e saber que Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza no Espírito Santo, Jesus está voltando, Jesus quebra as correntes, abre as prisões e quebra os poderes das trevas, e Ele vem para libertar os cativos. É melhor, sabe de uma coisa? É melhor eu pegar mais no seu pé aqui. Nós pentecostais conseguimos. Olha, todos os nossos pregadores estão estudando psicologia na faculdade. Queremos ajudar as pessoas, então vamos estudar psicologia. Porque a psicologia é neutra, eles dizem. Não, a psicologia não é neutra, é totalmente anticristã. E em igrejas pentecostais hoje, o púlpito está cada vez menos se posicionando e o escritório de aconselhamento passou a ser o centro da igreja. Vamos falar dos problemas de hoje? Olha, ninguém quer ser meu amigo por causa disso, tá? Eu nunca recebo $1 por isso. Alguns mandam e falam assim: eu não vou te apoiar mais não, tá? E eu estou brincando, mas agora eu vou falar sério. Isso aí é do diabo. No momento que começarem a ensinar esse lixo lá no nosso seminário, vou mandar o homem embora. A maioria do aconselhamento pode ser feita em 3 perguntas. Em primeiro lugar, o que você fez? Em segundo lugar, é certo ou errado? Em terceiro lugar, o que você vai fazer com isso? Só isso. Agora você fez seu curso em psicologia. Façam com que eles se ajoelhem e deixem o Espírito de Deus limpar a podridão, a sujeira. Deixe Jesus tomar conta do pecado, cobrindo com o sangue precioso dele. Mas agora nós temos cura interior. Como assim cura interior? Isso é uma palavra grande que vem do termo psicológico. Tudo, veja bem, deixa eu mudar. Todos os problemas do homem, nós já temos muitos aqui. O homem, ele quer passar a responsabilidade e a culpa desses problemas para outra pessoa. Se você é estúpido, ou você faz algo burro, ou você é um mané, a culpa não é sua, foi seu pai que fez algo errado. Ouviu bem? Sua mãe não te deu leitinho suficiente. Ou seus pais feriram o seu interior. É ou não é? E você é encorajado a falar, eu estou falando de cristãos, fica vomitando essa sujeira. E aí quando você lembra de todo esse lixo, aí eles impõem as mãos sobre você e você recebe cura interior. Escuta aqui, a Bíblia é muito simples. Quando você é salvo, você perdoa todo mundo nesse mundo que já fez algo de errado com você. Você os perdoa, você perdoa sua mãe, você perdoa seu pai, você perdoa seu irmão, você perdoa sua irmã, você perdoa seu professor, você perdoa todo mundo. Você não fica levando isso com você. Se você não os perdoa ainda, é melhor perdoar logo. Vamos ouvir mais uma vez. Podridão, a sujeira. Pentecostais hoje, o púlpito está cada vez menos se posicionando e o escritório de aconselhamento passou a ser o centro da igreja. Vamos falar dos problemas de hoje? Olha, ninguém quer ser meu amigo por causa disso, tá? Eu nunca recebo $1 por isso. Alguns mandam e falam assim: eu não vou te apoiar mais não, tá?
E eu estou brincando, mas agora eu vou falar sério. Isso aí é do diabo. Aí. No momento que começarem a ensinar esse lixo lá no nosso seminário, vou mandar o homem embora. A maioria do aconselhamento pode ser feita em 3 perguntas. Há quase 40 Em anos primeiro atrás, lugar, tá? o que você fez? Primeiro, Em segundo lugar, é certo ou errado? Em terceiro lugar, e o que você vai fazer com isso? Só isso. Agora você fez seu curso em psicologia. Façam com que eles se ajoelhem e deixem o Espírito de Deus limpar a podridão, a sujeira. Deixe Jesus tomar conta do pecado, cobrindo com o sangue precioso dele. Mas agora nós temos cura interior. Como assim cura interior? Isso é uma palavra grande que vem do termo psicológico. Tudo, veja bem, deixa eu mudar. Todos os problemas do homem, nós já temos muitos aqui. O homem, ele quer passar a responsabilidade e a culpa desses problemas para outra pessoa. Se você é estúpido, ou você faz algo burro, ou você é um mané, a culpa não é sua, foi seu pai que fez algo errado. nossa. Ouviu bem? Olha, meus amigos psicólogos. Sua mãe não te deu leitinho suficiente. Ou seus pais feriram o seu interior. É ou não é? E você é encorajado a falar, eu estou falando de cristãos, fica vomitando essa sujeira. E aí quando você lembra de todo esse lixo, aí eles impõem as mãos sobre você e você recebe cura interior. Escuta aqui, a Bíblia é muito simples. Quando você é salvo, você perdoa todo mundo nesse mundo que já fez algo de errado com você. Você os perdoa, você perdoa sua mãe, você perdoa seu pai, você perdoa seu irmão, você perdoa sua irmã, você perdoa seu professor, você perdoa todo mundo. Você não fica levando isso com você. Se você não os perdoa ainda, é melhor perdoar logo. E quando você for salvo, agora você é uma nova criatura, uma nova criação em Cristo Jesus. As coisas velhas já passaram, tudo novo se fez em um curto período de tempo. Vamos receber um padre católico lá no nosso escritório. Se eu falasse o nome dele aqui, todo mundo ia saber. Ele é salvo, cheio de espírito, de verdade. E sabe o que ele falou? Ele é treinado, ele é um psicólogo treinado. Ele diz: quando Deus me encheu do Espírito Santo, eu joguei essa lixaiada fora. E ele disse: os católicos conhecemos bem disso, porque nós temos só isso, só dependemos disso. Aí ele falou: agora eu faço eles se ajoelharem e abraço eles e falo: Jesus, entre no coração deles, ajude, ajude eles, Senhor. Isso não é triste? Tem padres católicos agora ensinando pregadores pentecostais como fazer a pessoa vencer. O que você está dizendo? Estou dizendo que nossos patriarcas pentecostais que te chamavam para o altar e o Espírito Santo vinha na sua alma e Jesus Cristo era verdadeiro ao seu coração e você se levantava limpo, fresco, gritando glória a Deus. É a maior psicologia que o mundo já conheceu, é a única psicologia que o mundo já conheceu. Não há poder que Jesus Cristo não possa quebrar. Você não tem como falar com a pessoa até o poder ser quebrado, só com Jesus Cristo. Não os perdoa ainda, é melhor perdoar logo. E quando você for salvo, agora você é uma nova criatura, uma nova criação em Cristo Jesus. As coisas velhas já passaram, tudo novo se fez.
em um curto período de tempo. Vamos receber um padre católico lá no nosso escritório. Se eu falasse o nome dele aqui, todo mundo ia saber. Ele é salvo, cheio de espírito, de verdade. E sabe o que ele falou? Ele é treinado, ele é um psicólogo treinado. Ele disse: quando Deus me encheu do Espírito Santo, eu joguei essa lixaiada fora. E ele disse: os católicos conhecemos bem disso, porque nós temos só isso, só dependemos disso. Aí ele falou: agora eu faço eles se ajoelharem e abraço eles e falo: Jesus, entre no coração deles, ajude, ajude eles, Senhor. Isso não é triste? Tem padres católicos agora ensinando pregadores pentecostais como fazer a pessoa vencer. O que você está dizendo? Estou dizendo que nossos patriarcas pentecostais que te chamavam para o altar e o Espírito Santo vinha na sua alma e Jesus Cristo era verdadeiro ao seu coração e você se levantava limpo, fresco, gritando glória a Deus. É a maior psicologia que o mundo já conheceu. É a única psicologia que o mundo já conheceu. Não há poder que Jesus Cristo não possa quebrar. Você não tem como falar com a pessoa até o poder ser quebrado, só com Jesus Cristo. Um homem que teve tremenda influência na minha vida, e eu não vou falar nome não, é claro, mas ele teve uma influência significante, muito grande no meu ministério, tá bom? O irmão dele foi um dos maiores missionários que já viveu e acabou de falecer faz poucos dias. Morreu com 87 anos. O sogro do meu amigo, há muitos anos atrás. A mãe dele faleceu quando ele era um garotinho e o pai dele tentou criá-lo. Andava com uma turma muito ruim, para resumir, ele começou a fumar quando tinha uns 10 ou 12 anos de idade. Estava bebendo já com 14 anos. Quando ele tinha 18, ele já era um bêbado, era um alcoólatra. Não chamavam de alcoólatra, chamavam de bêbados mesmo. Usava morfina e também tinha meningite. E os médicos falaram: você tem 6 meses de vida. Viveu 2 meses, depois faltavam 4 meses. Com uma dor terrível que ele sentia nas costas. Isso há muito tempo atrás, e na época a medicina não era avançada como é hoje. O médico não sabia o que fazer. Deram morfina para ele e ele viciou em morfina. Não conheciam a Deus, não sabiam nada do Senhor. Ele foi para um culto. A esposa dele foi salva na hora. Ele foi para um culto e eles na verdade não estavam pregando o poder de Deus, e ele não recebeu nada, ainda que eram boas pessoas. Mas enquanto estava no culto, ele pegou um folhetinho e dizia: avivamento. Hoje em dia isso é comum, na época era incomum. Jesus o mesmo ontem, hoje e para sempre. Milagres, os cegos vendo, os aleijados andando. Mas esse era de verdade. Alguns pregadores podem se lembrar do nome Mary Woodworth Etter. Bem no fim do século XIX e então no começo do século XVIII, ela tinha um ministério que balançou a América. E ela era líder desse culto. E ele falou para a esposa dele: eu vou para lá. Estou tentando te falar do que precisamos. Esse é o clamor do meu coração. A realidade em Jesus.
Quando chegou lá, foi lá em Nova Jersey, estavam tendo culto de manhã, à tarde e à noite, e ele não entendeu e pensou: Senhor, esse bando aí, um bando de estrangeiros, porque ele não estava entendendo o que eles estavam falando. Estavam todos orando em línguas. Ele ouviu alguns falando em inglês de vez em quando, mas a maioria das vezes estavam orando em línguas, louvando a Deus em línguas. E ele nunca tinha escutado nada assim na vida dele. Ele foi até a frente e não recebeu nada. Depois do almoço, ele nem almoçou, ele foi para debaixo de uma árvore, se ajoelhou e disse: Deus, eu não sei como orar, eu não sei o que dizer ou o que fazer, nem sei como conversar contigo, mas sou um bêbado. Faz muito tempo que eu não consigo andar sóbrio. Estou morrendo. Já tomei remédio, mas não adianta nada. Viciei em morfina e não consigo parar. Estou com meningite na espinha. Tenho 4 meses de vida de acordo com o médico. E Senhor, se o Senhor me libertar, vou te dar o que sobrou da minha vida. Ele voltou para o culto naquela tarde, foi para o altar, depois que a irmã Éter pregou. Se passaram 2 horas e todos foram embora para se preparar para o culto da noite, e ele ficou ali. E a irmã Mary Woodworth chegou até ele, sem saber quem ele era, sem sonhar que a família dele produziria um dos maiores missionários que já viveram aqui. Tocou no ombro dele e perguntou: Senhor, o que você precisa? Ele olhou para ela e falou: eu sou um bêbado, viciado em drogas. Estou morrendo na nicotina também. Tenho meningite na espinha, com mais 4 meses de vida. Eu vim buscar ajuda. E aquela santa de Deus chamou mais 3 pessoas que estavam ali, e eles impuseram as mãos sobre ele. E em 2 minutos, o poder do Todo-Poderoso Deus veio sobre ele como um ciclone de Kansas. É disso que eu estou falando. Entrou no trem para ir para casa, testificou e disse: quando começou a rolar aquelas rodas ali no trilho, parecia que ele estava dizendo: glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Ele chegou em casa, já era de manhã, chamou a família toda ali. Todos se juntaram e falaram: o que aconteceu, vô? E ele tocava violino. Ele falou: eu cantava melhor do que eu podia dizer. Ele começou a tocar o violino e cantar: aleluia, olha só, Jesus trouxe salvação, vitória, a vitória. Que os poderes do pecado sumam e a graça de Deus não pode falhar, pois a vitória agora é minha. Nunca mais bebeu cachaça ou morfina. Jesus o curou e ele viveu até os 90 anos. Glória.
Um dos seus genros foi H.B. Garlock. O outro foi o Aaron Trotter. Grandes homens de fé. O irmão Trotter me falou, um dia eu perguntei a ele: você já teve desejo de voltar a fazer aquilo tudo de novo? E ele falou: ah, Deus, que nada. Aí ele disse: algumas noites eu sonhava que estava de volta nessa vida, e eu acordo suando frio, e glória a Deus, eu estou livre. Esta é a verdadeira igreja de Jesus Cristo. Esta é a verdadeira igreja de Jesus Cristo. Abaixe sua cabeça, por favor. Pai, enquanto tentei passar a sua mensagem aqui, tropeçando aos trancos e barrancos, eu te agradeço pelo teu poder e pelo teu Espírito. Eu oro para que essa palavra vá como uma flecha ao coração desse povo. Sua cabeça está baixa, seus olhos estão fechados. Se há uma prisão em sua vida, me escute. Se tem algo te acorrentando, Ele pode libertar o cativo. Ele está me mandando te dizer isso, que Ele te ama, que Ele pode quebrar as correntes, a prisão. Ele diz que o Espírito do Senhor é sobre mim. Ele me ungiu para evangelizar o pobre, para curar os quebrantados de coração, pregar libertação aos cativos e recuperar a vista do cego, pregando o ano aceitável do Senhor. Agora, vou fazer uma pergunta bem breve. Quantos nessa noite podem dizer: Jimmy Swaggart, sou pecador? E é uma palavra que não escutamos muito hoje em dia. Sou um pecador. Estou no caminho errado, na direção errada. Preciso de ajuda, preciso de Deus, preciso de alguém maior do que meu pecado. Eu quero sair dessa, sair do pecado, da prisão do mundo. Eu quero entrar no reino de Deus. Você pode orar por mim? Quantos aqui podem levantar a mão? E você pode dizer: alguém vai pensar coisas de mim, esqueça isso. Estou vendo uma mão ali, outra mão ali, outra mão ali, outra mão ali, outra mão aqui, em todo esse ginásio, dizendo: eu sou um pecador e preciso de oração, preciso de Deus. Lá na galeria também, levante sua mão, por favor. Deus te ama. Escute o que Jesus falou, foi por isso que Ele veio. Ele não falou nada a respeito de quem já é bom, de quem já é bondoso, de quem já é santo. Por mais que seja bom, Ele falou: eu vim para pregar o Evangelho para os pobres, curar os quebrantados de coração e libertar o que está cativo. Foi por mim, foi por você que Ele veio. Você ouviu bem? Você ouviu bem? Ele está me mandando te dizer as boas novas, dizer que Ele te ama. Mais uma vez, se você não levantou a mão, mas Deus está falando ao seu coração, você está sentindo a presença de Deus, então levante a mão. Estão levantando as mãos agora, levante alto rapidamente, enquanto o Espírito de Deus fala com você. Eu quero que todos nesse coliseu se levantem, por favor, se coloquem de pé. Se coloquem de pé. Eu sei que existem milhares de pessoas de Deus nesse lugar, eu sei. E olha, eu quero que você ore. Lembre-se do seguinte: estou pedindo você para manter seus pensamentos, colocando seus pensamentos diante de Deus, pedindo almas. Quando você orar agora, não ore somente
pelas milhares de pessoas aqui em Tampa. Você vai estar orando por dezenas até milhares de milhões de pessoas pela TV. O C.M. Ward chamou de o altar mais longo. Preciso da sua fé, preciso da sua oração, e sei que muitos aqui sabem orar. E eu quero que você creia em Deus, pois estão vindo. Amém. E enquanto eles cantam, há espaço na cruz para você. Eu quero que todos aqui que levantaram as mãos, eu quero que você venha, quero que você desça os corredores, venha das arquibancadas, venha lá do topo, dos lados, não importa onde você está. Ele está te esperando. Ele ainda te levanta. Ele ainda pode te curar. Ele ainda liberta os cativos. Vocês que estão assistindo pela televisão, quero que vocês olhem e escutem com atenção, por favor. Não importa quem você é, Deus ama muito você. Ama muito você. O cristianismo não é uma religião. Não é um sistema de regras. O que você faz ou não faz. Não é isso. Um sistema de leis, de regras, é uma religião. O cristianismo é um relacionamento com uma pessoa. Essa pessoa é Jesus Cristo. Você não veio até aqui para ficar com a igreja do Jimmy Swaggart, ou com as igrejas que esses irmãos aqui, cheios do Espírito Santo, representam, mesmo sendo boas igrejas. Você veio para ficar com a igreja de Cristo, e você faz isso aceitando a Ele em seu coração e em sua vida. Eu vi alguns de vocês chorando bastante. Alguns de vocês, eu sei por que isso está acontecendo. Você está preso por drogas, ou por álcool, ou por luxúria. Outros não estão, mas existe pecado em sua vida. Isso também é uma prisão. O ódio, a ganância, a inveja. O que ele vai fazer comigo, Jimmy Swaggart? Algo lindo. Algo lindo. Eu te digo isso com muita alegria. Nunca me canso de dizer. Ele não vai te consertar. Não há por que fazer isso. Ele não vai tentar te remoldar ou te refazer. Ele disse que não ia dar certo. Ele vai fazer de você uma nova criatura, totalmente nova. Ninguém pode melhorar as palavras que ele falou. E eu nunca me canso de dizer: você vai nascer de novo. Um novo nascimento. Nascido do Espírito, lavado no sangue. Venha essa fonte, rica e doce. Lance a sua alma aos pés do Salvador. Você pode ser completo se entregando a Ele. Venho a ti. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Perdoe os meus pecados. Perdoe os meus pecados. Como tenho vivido. As coisas que fiz. Agora eu me arrependo. Agora eu me arrependo. Perdoa-me, por favor. Perdoa-me, por favor. Limpa-me. Limpa-me. Lava-me. Lava-me. Com teu sangue precioso. Com teu sangue precioso. Então serei branco como a neve. Branco como a neve. De acordo com tua santa palavra. De acordo com a tua Romanos santa capítulo 10. Romanos capítulo 10. Com a minha boca. Com a minha boca. Eu confesso. Jesus Cristo. Jesus Cristo. E em meu coração. Eu creio. Que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. E eu creio.
agora que ele vive. Eu aceito Jesus Cristo em meu coração. E agora, pela fé, eu creio. E eu aceito a Ele. E eu estou salvo. Aleluia. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Louvado é o nome de Jesus. Glória a Deus para todos sempre. Acabamos de assistir uma mensagem poderosíssima. Mas que mensagem! Espero que você também tenha gostado dessa poderosa mensagem do pastor Tim Swag. Que mensagem edificante, poderosa, transformadora, renovadora. Uma mensagem que mexe com os nossos. Deus possa continuar abençoando a todos os irmãos.